Senhor presidente, fui obrigado a ouvir que foice e martelo são símbolos de democracia. Símbolos esses que mataram mais de 100 milhões de inocentes pelo mundo. Mas vou diretamente no assunto aqui, senhor presidente, que é extremamente grave e completamente diferente do que foi tratado até agora. Eu estou com o livro aqui de Pepe Mujica, um dos integrantes do Foro de São Paulo, junto com as Farc, bem como com Fidel Castro, entre tantos outros. O livro é Uma Ovelha Negra no Poder, Confissões e Intimidades de Pepe Mujica. Esse livro não vai chegar no Brasil. Já tem 8 meses que o Uruguai, que o Mujica botou no mercado. Mas não vai chegar aqui. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Esse livro aqui não é do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Não é do coronel Lício Ribeiro Maciel. É de um elemento integrante do Foro de São Paulo, amigo de Lula e Dilma. Vamos lá. No livro aqui, 2 passagens apenas. Uma reunião secreta de Mujica com as Farc em Cuba. E logo depois, a mesma reunião, Mujica, Farc, só que em Brasília. Lula e Dilma presentes. Vamos continuar, que o final é estarrecedor. Outro episódio do livro do Mujica. Caso Venezuela adentrar ao Mercosul. O Brasil queria que a Venezuela adentrasse ao Mercosul. Mas tinha um problema. Tinham que convencer o Mujica a afastar o Paraguai, que estava contra também, para a Venezuela poder entrar. E quando foi marcada a reunião, dias antes, aconteceu um fato inusitado. Impeachment de Lugo, no Paraguai. Dilma não poderia viajar para o Uruguai e nem Mujica podia viajar para o Brasil. O que ela fez então? Mandou um avião da Força Aérea Brasileira, segundo o livro, buscar o que seria o Marco Aurélio Garcia de Mujica. E assim foi feito. O avião da Força Aérea Brasileira foi lá e voltou. Dentro do Palácio do Planalto, Dilma começou a falar. E este preposto, este Marco Aurélio Garcia de Mujica, começou a anotar. Onde Dilma falou, abre aspas, essa reunião não existiu. Continua. Dilma entrega para este representante de Mujica uma série de documentos, fotografias e captações telefônicas levantadas pelas inteligências. Presta atenção. Levantadas pelas inteligências cubana, venezuelana e ABIN. E assim foi feito. O avião da FAB retornou para o Uruguai. Dias depois, conseguiram fazer com que a Venezuela entrasse no Mercosul. Claro que Dilma Rousseff toma decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Vamos em frente. A ABIN, por esses dias, todo mundo ficou sabendo. A ABIN confirma ameaça terrorista contra o Brasil. Isso não é de graça. Isso não é por acaso. E o linguajar? Vazado pela ABIN, abre aspas. Podemos atacar esse país de merda. Fecha aspas. Não é o linguajar do Estado Islâmico. O ataque seria feito pelo Estado Islâmico. Não é a linguajar dele. E mais ainda, a característica do terrorismo é a surpresa. Não manda recado. Mas nós vamos chegar no final dessa linha. A ABIN no passado, vinculada à Casa Militar, foi extinta. GSI, agora recentemente,
Dilma recria a Casa Militar. Mas a ABIN fica lá na Secretaria de Governo de Ricardo Biasuini. Ou seja, uma inteligência política, onde num país sério não seria, estaria ligado para com as Forças Armadas. O que é importante agora, senhor presidente e meus colegas? Dilma Rousseff, Lula e o PT não entregarão o governo por uma votação na Câmara e no Senado. O que eles teriam que fazer para justificar não entregar? Ato terrorista. Foi o Estado Islâmico. E com ato terrorista, justifica o decreto já rascunhado por ela, denunciado por mim, e depois o jornalista que não gosta de mim, mas fez uma brilhante matéria nesse sentido, Reinaldo Azevedo. E vazou, se é verdade ou não, que os comandantes militares não cumpririam o decreto do Ministério da Defesa, nos moldes de Dilma Rousseff. Agora, em havendo um ato terrorista de proporções razoáveis, as Forças Armadas seriam aspiradas, seriam obrigadas a entrar, a respeitar e tomar as providências nas questões relacionadas com o Estado de Defesa. E mais ainda, esta casa e aquela outra ali do lado teriam o prazo de 10 dias para votar o decreto do Estado de Defesa. E eu duvido que nessas condições essas duas casas não votem favorável à criação do decreto do Estado de Defesa. Os fatos estão aí. Comprovando aqui rapidamente, por gente deles, do Foro de São Paulo, gente que não tem qualquer amor à democracia ou à liberdade, gente que faz o diabo para chegar ao poder e fará muito mais que o diabo para não deixá-lo. Só não entende quem não quer. Lula, ainda na presidência, na Colômbia, sugeriu que as Farc criasse um partido político como o PT aqui fez. Vale lembrar que o Foro de São Paulo nasceu em 1990. Entre eles, Cuba, Farc e Brasil. Dilma, Lula, naquele momento. Em 2002, as Farc se desfiliou. Para dizer que não está mais junto. Mas estão sim. Dentro do Brasil, existem mais de 14 mil cubanos. Existe aqui gente do Estado Islâmico, senegaleses. Não estou chamando todos de bandido, todos senegaleses. Existe haitianos, a mesma coisa. Mas tem muita gente aqui disposta a fazer mais que o diabo para o PT não sair do poder. Por que isso também? A ditadura cubana é financiada com dinheiro de brasileiro. 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano vão para Cuba, em nome desse programa conhecido como Mais Médicos. Alguém acha que o PT está preocupado com o pobre? Está preocupado com a saúde do povo brasileiro? É muita inocência acreditar que esta facção criminosa chegou no poder para fazer algo pelo nosso país. Senhor presidente e meus amigos, tomem as devidas providências de defesa. Eu sou obrigado a falar que a minha preocupação é enorme pelo próximo domingo. Vários comissionados de petistas que estavam em seus estados vieram para cá e confeccionaram seus novos crachás. O cavalo de Troia está aqui dentro. Para eles, não existe limite. Para nós, é a Constituição e a lei. Concordo.
Vejo colegas com bandeira do Brasil e tiras verde e amarela no pescoço. As armas da esquerda não são essas. O Brasil está na iminência de mergulhar num banho de sangue. Os fatos estão aí. Eles não chegaram para brincar. Vocês conhecem a vida pregressa de Dilma Rousseff? Os grupos terroristas aos quais ela integrou, os assassinatos, as execuções praticados por integrantes do seu grupo. Conhece Carlos Araújo? Conhece Cláudio Galeno? Conhecem Frank Martins, o agente cubano Zé Dirceu, que inclusive, quando foi apeado por corrupção da Casa Civil, recebeu Dilma Rousseff com um grito: companheira em armas. Meus amigos, esperem o pior. Esta casa aqui caçou no dia 2 de abril de 64 João Goulart. Eles dizem que foi golpe. Depois caçou aqui Collor de Mello por outro motivo. Mas lá, todos queriam sair do João Goulart. Porque nós estávamos praticamente dentro do comunismo. A mesma coisa agora acontece. Mas ouso dizer, muito mais grave que o pré-64. Quando falo em Pinochet, quando ele assumiu em 73, tinha dentro do Chile mais de 30 mil cubanos. Como Maduro agora tem dentro da Venezuela mais de 80 mil cubanos. Esses carrapatos, esses vermes, não vão nos largar após uma simples votação do impeachment nessa casa. Peço a Deus para estar errado. Muito obrigado, meus companheiros. Entre eles, Cuba, Farc e Brasil. Dilma, Lula, naquele momento. Em 2002, as Farc se desfiliou. Para dizer que não está mais junto. Mas estão sim. Dentro do Brasil, existem mais de 14 mil cubanos. Existe aqui gente do Estado Islâmico, senegaleses. Não estou chamando todos de bandido, todos senegaleses. Existe haitianos, a mesma coisa. Mas tem muita gente aqui disposta a fazer mais que o diabo para o PT não sair do poder. Por que isso também? A ditadura cubana é financiada com dinheiro de brasileiro. 1,3 bilhão de reais por ano vão para Cuba. Em nome desse programa conhecido como Mais Médicos. Alguém acha que o PT está preocupado com o pobre? Está preocupado com a saúde do povo brasileiro? É muita inocência acreditar que esta facção criminosa chegou no poder para fazer algo pelo nosso país. Senhor presidente, meus amigos, tome as devidas providências de defesa. Eu sou obrigado a falar que a minha preocupação é enorme pelo próximo domingo. Vários comissionados de petistas que estavam em seus estados vieram para cá e confeccionaram seus novos crachás. O cavalo de Troia está aqui dentro. Para eles, Venezuela adentrasse ao Mercosul. Mas tinha um problema. Tinham que convencer o Mujica a afastar o Paraguai, que estava contra também, para a Venezuela poder entrar. E quando foi marcada a reunião, dias antes, aconteceu um fato inusitado. Impeachment de Lugo, no Paraguai. Dilma não poderia viajar para o Uruguai e nem Mujica podia viajar para o Brasil. O que ela fez então? Mandou um avião da Força Aérea Brasileira, segundo o livro, buscar o que seria o Marco Aurélio Garcia de Mujica. E assim foi feito. O avião da Força Aérea Brasileira foi lá e voltou. Dentro do Palácio do Planalto, Dilma começou a falar. E este
preposto, este Marco Aurélio Garcia de Mujica, começou a anotar, onde Dilma falou, abre aspas, essa reunião não existiu. Continua. Dilma entrega para este representante de Mujica uma série de documentos, fotografias e captações telefônicas levantadas pelas inteligências, presta atenção, levantadas pelas inteligências cubana, venezuelana e ABIN. E assim foi feito. O avião da FAB retornou para o Uruguai. Dias depois, conseguiram fazer com que a Venezuela entrasse no Mercosul. Claro que Dilma Rousseff toma decisões de Estado ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Vamos em frente. A ABIN, por esses dias, todo mundo ficou sabendo. A ABIN confirma a ameaça terrorista contra o Brasil. Isso não é de graça. Isso não é por acaso. E o linguajar? Vazado pela ABIN, abre aspas. Podemos atacar esse país de merda. Fecha aspas. Não é o linguajar do Estado Islâmico. O ataque seria feito pelo Estado Islâmico. Não é a linguajar dele. E mais ainda, a característica do terrorismo é a surpresa. Não manda recado. Mas nós vamos chegar no final dessa linha. A ABIN no passado, vinculada à Casa Militar, foi extinta. GSI, agora recentemente, Dilma recria a Casa Militar. Mas a ABIN fica lá na Secretaria de Governo de Ricardo Biesuene. Ou seja, uma inteligência política, onde num país sério não seria, estaria ligado para com as Forças Armadas. O que é importante agora, senhor presidente e meus colegas? Dilma Rousseff, Lula e o PT não entregarão o governo por uma votação na Câmara e no Senado. O que eles teriam que fazer para justificar não entregar? Ato terrorista. Ah, foi o Estado Islâmico. E com ato terrorista, justifica o decreto já rascunhado por ela, denunciado por mim, e depois, um jornalista que não gosta de mim, mas fez uma brilhante matéria nesse sentido, Reinaldo Azevedo. E vazou, se é verdade ou não, que os comandantes militares não cumpririam o decreto do Ministério da Defesa, nos moldes de Dilma Rousseff. Agora, em havendo um ato terrorista de proporções razoáveis, as Forças Armadas seriam aspiradas, seriam obrigadas a entrar, a respeitar e tomar as providências nas questões relacionadas com o Estado de Defesa. E mais ainda, esta casa e aquela outra ali do lado teriam o prazo de 10 dias para votar o decreto do Estado de Defesa. E eu duvido que nessas condições essas duas casas não votem favorável à criação do decreto do Estado de Defesa. Os fatos estão aí. Comprovando aqui rapidamente, por gente deles, do Foro de São Paulo, gente que não tem qualquer amor à democracia ou à liberdade, gente que faz o diabo para chegar ao poder e fará muito mais que o diabo para não deixá-lo. Só não entende quem não quer. Lula, ainda na presidência, na Colômbia, sugeriu que as Farc criasse um partido político como o PT aqui fez. Vale lembrar que o Foro de São Paulo nasceu em 1990.
Senhor presidente, eu fui obrigado a ouvir que foice e martelo são símbolos de democracia. Símbolos esses que mataram mais de 100 milhões de inocentes pelo mundo. Mas vou diretamente no assunto aqui, senhor presidente, que é extremamente grave e completamente diferente do que foi tratado até agora. Eu estou com o livro aqui de Pepe Mujica, um dos integrantes do Foro de São Paulo, junto com as Farc, bem como com Fidel Castro, entre tantos outros. O livro é Uma Ovelha Negra no Poder, Confissões e Intimidades de Pepe Mujica. Esse livro não vai chegar no Brasil. Já tem 8 meses que o Uruguai, que o Mujica botou no mercado, mas não vai chegar aqui. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. Esse livro aqui não é do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, não é do coronel Lício Ribeiro Maciel, é de um elemento integrante do Foro de São Paulo, amigo de Lula e Dilma. Vamos lá. No livro aqui, 2 passagens apenas. Uma reunião secreta de Mujica com as Farc em Cuba. E logo depois, a mesma reunião, Mujica, Farc, só que em Brasília, Lula e Dilma presentes. Vamos continuar, que o final é estarrecedor. Outro episódio do livro do Mujica. Caso Venezuela adentrar ao Mercosul. O Brasil queria que a